No Brasil, a atividade do cooperativismo foi introduzida ainda no século XVII pelos jesuítas, né? A cooperativa, as pessoas às vezes não sabem bem o que é uma cooperativa, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. Cooperativa é uma entidade societária entre pessoas com interesse comum na prática de uma atividade econômica sem fins lucrativos e constituída de forma organizada e democrática, tendo a participação dos seus cooperados de forma livre e com respeito aos respectivos direitos e observações dos seus deveres. Então, um grupo de pessoas que se reúne, criam uma cooperativa para uma determinada atividade, para um determinado fim, e sem fins lucrativos, né? Fins de produção de trabalho, sem fins lucrativos em termos assim, do imposto de renda, em termos da legislação, mas na realidade tem um fim lucrativo que é um fim de subsistência, né? Apenas no cooperativismo o resultado, digamos que numa empresa é considerado um lucro que se paga imposto, numa cooperativa não se paga imposto e esse resultado ele é chamado de sobra, que é parte reinvestida e parte distribuída com os seus cooperados, né? O cooperativismo ele é um movimento econômico e social, que é um modelo de exemplo de uma sociedade solidária, que chega a ser considerada até uma doutrina preconizadora da colaboração e associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses em suas atividades econômicas. Essa é a definição do que é uma cooperativa. Ela é fundamentada no trabalho coletivo, onde o bem-estar do indivíduo e da sua família se coloca acima do interesse econômico de produção. Ela se baseia na participação dos associados com vistas a atingir o bem comum e promover uma reforma social dentro do capitalismo, através da força do trabalho coletivo, com esforço, inteligência, iniciativa e união. Não é um método que vise apenas tirar de quem tem para dar a quem não tem. É diferente, viu? Cooperativismo não é comunismo. Pelo contrário, é um modelo justo que visa, sim, a produção de bens e serviços com divisão correta dos resultados obtidos dentro da proporcionalidade entre o esforço do trabalho e os recursos empregados, que são chamados de cotas dos cooperados. Então, numa cooperativa, existe também o emprego, digamos assim, do capital, do dinheiro que se bota, que se investe, que são chamadas as cotas, né, dos cooperados. No cooperativismo não existe lucro, como eu disse aqui, existe um resultado financeiro que é chamado de sobra. E essas sobras são divididas entre os cooperados anualmente, proporcional às suas cotas de participação e também do seu esforço de trabalho. Ou seja, daquela contribuição com a mão de obra que você deu também lhe faz jus a uma participação nessa sobra da produção, né? As principais atividades econômicas que operam no sistema cooperativo brasileiro são, em primeiro lugar, a agropecuária, né? O sistema financeiro de crédito, os serviços médicos e de saúde em geral, o sistema habitacional também, a construção civil na área habitacional também utiliza muito o setor cooperativo, o setor de alimentação também, de lazer, de transporte, o educacional. Então, são várias atividades que se utilizam desse meio, dessa doutrina do cooperativismo, desse modelo, desse formato de negócio que é o cooperativismo, né? Existe hoje no Brasil mais de 5.000 cooperativas, em suas diversas atividades, que reúnem cerca de 15 milhões e meio de cooperados. Olha aí um dado muito interessante, viu, Jerônimo? No Brasil, nós reunimos hoje cerca de 15 milhões e meio de pessoas dentro do cooperativismo, dentro do sistema cooperativo. Não são empregados, né? Café, né? Isso equivale a 5 vezes a população do Rio Grande do Norte, aproximadamente. No Brasil, 5 Rio Grande do Norte de pessoas vivem dentro do sistema do cooperativismo, né? E é mais de 7% da população brasileira. Mais de 7% da população brasileira vive dentro do cooperativismo. Para se ter uma ideia mínima, né,
do que isso significa, nós temos no mundo 195 países. 195 países, né? Desses 195 países, apenas 73 dos 195 têm uma população que é superior a esse contingente de brasileiros que estão dentro do cooperativismo, né? E 122 países restantes, eles têm população inferior ao número de pessoas que participam do cooperativismo no Brasil. No Brasil. É um dado bem interessante, né? Mas essa cultura do cooperativismo no Brasil, ela está mais presente nas regiões sul e sudeste. Aqui no Nordeste ela não tem assim essa pujança toda, tendo sua maior concentração nas atividades do agronegócio, seguida pelo de serviço de saúde e as cooperativas de crédito. Essas são as três atividades econômicas dentro do cooperativismo que são mais fortes, que são mais presentes. Em primeiro lugar é o agronegócio, em segundo lugar vem a área de saúde e em terceiro a área de crédito, né? Aí existem diversas outras, como se falou aí, que se utilizam desse sistema. A maior cooperativa no Brasil, a maior cooperativa existente no Brasil, ela é do segmento do agronegócio. É a Copersucar, com sede em São Paulo, que tem uma receita líquida na casa dos 28,6 bilhões de reais. A cooperativa fatura isso aí por ano. 26, quase 27, 21, não, quase 29, 28,6 bilhões de reais anuais. E ela é a maior exportadora de açúcar do mundo. A Copersucar é uma cooperativa, né? Já no ramo do serviço de saúde, a maior cooperativa que existe no país, é a Unimed do estado de Santa Catarina, que ela é considerada a maior cooperativa de saúde do mundo, com 1.382 unidades de saúde, entre clínicas e hospitais credenciados. Já na atividade financeira e de crédito, vem o Sicoob. Sicoob aparece como a instituição mais consolidada, com ativos de 5,7 bilhões de reais e contando com 3.523 pontos de atendimento presencial espalhados pelo país, ficando atrás somente do Banco do Brasil, que tem pouco mais de 4.000 agências, e o Sicoob tem 3.523. Quer dizer, assim, para a gente ter uma ideia do sistema cooperativo, onde ele está presente, quem são os maiores, né? O órgão máximo de representação do cooperativismo é a OCB, é o órgão que coordena, é a Organização das Cooperativas do Brasil, que tem entre suas atribuições a responsabilidade pela promoção, o fomento e defesa do sistema cooperativista em todas as instâncias políticas e institucionais, congregando todas as cooperativas brasileiras de todos os ramos, responsável pela integração das atividades do setor cooperado, mantendo o serviço de assistência, orientação e outros interesses do sistema cooperativo. É a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, o órgão que coordena toda essa parte aí, assim como tem na indústria, Federação das Indústrias, assim como tem a Confederação Nacional do Comércio, que cuida do comércio, né? São as organizações não governamentais que organizam e impulsionam a economia do país. No universo das cooperativas brasileiras, o grande eixo operacional é movido por um órgão autônomo chamado SESCOP. SESCOP, que é responsável por organizar e gerenciar o ensino e a qualificação profissional para as cooperativas, principalmente no que diz respeito à gestão dessas cooperativas, né? Porque a cooperativa, por exemplo, que produz na parte de alimentos, tem operários qualificados para trabalhar com aquele tipo de alimento que vai ser produzido, mas a parte de gestão é que é completamente diferente, a parte contábil, a parte organizacional. Então, entra o SESCOP, que faz esse trabalho de gerenciamento, de organização, de qualificação, de treinamento dos profissionais que trabalham na gestão das cooperativas, né? Contribuindo com a formação de um contingente de profissionais que dão o necessário suporte ao crescimento e consolidação da atividade cooperativa, né? No nosso Rio Grande do Norte, o cooperativismo é coordenado pela OCERN, que é um braço da OCB, né? A OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil e a OCERN é a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Norte, vinculado à OCB.
que aqui é presidida pelo nosso amigo Roberto Coelho. Roberto Coelho da Silva, é engenheiro eletricista, né? E fundou aqui na época da eletrificação rural, no governo ainda de Lavoisier Maia, ele criou uma cooperativa muito grande que cuidava da eletrificação rural, levando energia para todos os municípios, e aí ele se tornou uma liderança desse segmento das cooperativas. Hoje é presidente da OCB, da OCERN e do SESCOP. Está aí à frente desse sistema que vem dando sustentação ao trabalho e essa aprendizagem do cooperativismo, né? Então, esse é assim um relato, e dando assim uma noção, mesmo que, como se diz assim, em passant, né? Uma coisa rasa, não é uma coisa aprofundada, mas que creio que seja de grande valia para o conhecimento dos nossos ouvintes sobre a essência, a importância do cooperativismo, né? Que é uma atividade econômica importante, tanto para a economia como para as famílias, para os seus cooperados.